Irmãos e irmãs de Cristo, voltando à nossa reflexão de todos os domingos, hoje refletimos o Evangelho do 25º domingo desse tempo comum. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo de 30 a 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disto, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutieis pelos caminhos? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinha discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais um domingo depois de termos ouvido Pedro declarar que Jesus era o Messias, o Filho de Deus vivo, e Jesus continua ensinando. Então, nós vamos meditar e refletir mais uma vez sobre esse texto do Evangelho. Padre, que tipo de ensinamento era essa de Jesus ensinando de maneira itinerante? E por que o povo não podia saber? Verdade, o ensinamento de Jesus é um ensinamento que não tinha um lugar específico, uma escola, como nós diríamos hoje, um prédio, mas convivendo, caminhando, pregando, de um lugar a outro, e os discípulos estavam ali aprendendo junto dele. Quer dizer, um ensinamento muito mais prático na vivência de cada dia. Mas especialmente nesse contexto aqui, ele estava se isolando, só ele e os discípulos. Em outra circunstância, a multidão também estava. Mas aqui, vemos que é uma coisa reservada, só Jesus e os discípulos. Então, muito importante, o assunto é a morte e a sua ressurreição. É um assunto muito delicado que Jesus não queria expor a todo mundo, mas queria já preparar os discípulos, porque isso era para acontecer mais para frente. Então, a intenção de Jesus é preparar os discípulos, porque a surpresa não seja tão grande, o choque não seja muito grande, o abalo não desestrutura, mas ele dá uma esperança. Ele vai morrer, mas ele vai ressuscitar. Então, quer dizer, vai ter uma vida nova. Mas foi um assunto muito difícil para os discípulos tentar compreender esse assunto, né? E essa escola itinerante de um lugar ao outro, caminhando e vendo na prática isso. Primeiro, o segredo está ali, da morte e da ressurreição. Que ele vem reconquistar. A morte vai ser um sinal muito forte e a ressurreição mais forte ainda, para que a salvação viesse até nós através dessa passagem de uma morte e a ressurreição do Cristo. Padre, Jesus disse nesse ensinamento particular que o Filho do Homem deveria ser entregue nas mãos dos homens e ser morto, mas que em 3 dias após a sua morte ele ressuscitaria. O texto diz que os discípulos não compreendiam essa fala de Jesus.
essas palavras. Por que é que os discípulos não compreendiam? É porque o assunto da morte de Cristo Jesus é um assunto muito... É uma surpresa para os discípulos. É surpresa no sentido... Os discípulos não esperavam que o Messias fosse morrer. Domingo passado, nós vimos e assistimos numa declaração de Pedro, primeiro Jesus perguntando, que diz os homens que ele é, o Filho do Homem? Aí tem Elias, Jeremias, João Batista e tanto outro, diz os outros. E vocês que dizem? E o Pedro responde, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus diz, não conta isso para ninguém. Mas ficou fixado na mente de todos eles que Jesus é o Messias. E na tradição, no conhecimento, o Messias deveria vir para estabelecer um reino e um reino eterno. Agora, dizer que o Messias vai morrer é uma coisa incompreensível. Não tem como compreender se o Messias tem que fazer um reino eterno, um reino duradouro, e que o povo de Israel vai vencer todos os outros povos, todas as outras. Como que o rei, o Messias que é esperado, agora vai morrer? Então é muito difícil, ninguém vai entender, era difícil para eles, por isso que ficou difícil também para todos os outros judeus, né? Não, o Messias não pode morrer. Por isso, na sequência, eles vão discutir, e ele estava discutindo, olha no caminho, ele já estava pensando, discutindo quem é o maior, mas o maior dentro desse contexto do reino. Quem vai poder, se ele vai se estabelecer como rei, ele não vai reinar sozinho, vai ter mais gente. O fato da ressurreição também deve ter intrigado um pouco, né? Porque não era uma coisa que acontecia para dizer, fulano morreu, ressuscitou, fulano morreu, não era comum. Então dizer que vai morrer e ressuscitar é inesperado e incomum. Não, é uma coisa que, como que isso vai acontecer? Porque nós não conhecemos essas situações assim. Então, como que pode começar só com ele? E primeiro que o Messias não deveria morrer. Como vai dizer que ele vai morrer? E se morre, e nós? O que vai acontecer conosco? Nós estamos todos esperançosos de ocuparmos cargos, ocuparmos espaços, né? E fica lá no evangelho passado, e o Pedro depois repreendeu Jesus quando Jesus começou a falar da morte. Mas Jesus disse, sai de perto de mim, Satanás. Mas por quê? A mentalidade era essa, ele não pode morrer, e nós vamos reinar junto com ele. É isso a preocupação do... Então, há uma ideia de que o Messias não pode morrer, e morto, tudo cai, como diz as pessoas, para água abaixo, né? Acabaria. Padre, qual a relação entre o que o discípulo discutiam pelo caminho e o que Jesus disse em relação a acolher o reino de Jesus como uma criança? No caminho, diz a palavra aqui, que no caminho ele discutia para saber quem é o maior, né? Quem é o maior? A verdade, eles estavam discutindo Jesus estabelecendo o seu reino, quem que vai estar o primeiro, quem está o segundo, quer dizer, ele já discutia os postos ministeriais, como se podemos dizer, do poder, né? De nós, quem que vai ser o primeiro a ocupar uma função maior? Eles estavam discutindo isso. Essa aqui é um sentimento muito mais humano de poder, de querer ter o poder, e quem tem o poder quer pisar nos outros, quer mandar nos outros. Então, eles estão nessa ambição, não de servir, mas de ser servido. Quem está no poder quer que seja servido. Por isso, vai pegar uma criança, vai colocar no meio deles, vai dizer, olha, quem quer ser grande, seja o servo de todos.
e acolhe a todos. Seja acolhedor, né? Quem acolher a mim, como uma criança, acolherá também aquele que me enviou, que é o Pai, quiser acolher a Deus. Mais uma vez, Jesus volta aqui no ensinamento de dizer: preocupe-se com os humildes, preocupe-se com os pequenos, preocupe-se com aquele que precisa muito mais. Olha, domingo passado nós falamos disso, e domingo retrasado também, né? Que o reino de Deus é com aquele que se preocupa com os pequenos, com os humildes. Mas nós temos que nos rebaixarmos, derrubar as nossas montanhas de orgulho, de pretensão, de tanto mais, para chegarmos nesse coração simples, um coração da criança sem maldade, né? Um coração que acolhe, né? E a igreja precisa ser acolhedora, a igreja precisa ser aberta a todos, né? Esse é um pouquinho o que nós podemos, mas tem muita mais coisa que a gente, um coração de criança, um coração que perdoa, um coração que brinca, um coração que não guarda muito mágoa, não guarda rancor, mas um coração que quer servir. É isso que Jesus está pedindo para nós. Até porque todos nós temos a oportunidade de mudar. E como tem falo em todas as nossas reuniões, e como foi no domingo passado, a gente tem que acolher a todos sem olhar a quem, né? Exatamente, porque se nós ficamos na discriminação, na rejeição de um e do outro, aí o reino de Deus não está acontecendo no meio de nós. Aí é o reino dos homens mesmo, né? Porque sempre querer passar por cima do outro. Então o reino de Deus é essa criança aqui. E, como a gente sempre fala, pega a criança de onde que vier, coloca junto, daqui a pouco estão brincando, estão se entendendo. Pode ter uma briga, mas de repente estão voltando à amizade. Isso que Jesus sugere para nós nessa ocasião. E vamos, cada um, você irmão que está nos acompanhando, leia o texto, acompanhe o que nós estamos colocando assim da reflexão, partilhe com os outros irmãos, dá um ok aí, né? Dá um like e recomenda para mais irmãos e irmãs que possam participar e acolher essa palavra. Nós vamos dar essa bênção de Deus que desce sobre você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.